eu sou Rudy Solon e está no ar o programa Shalom Brasil. Na última quinta-feira, Jerusalém acordou coberta de neve. Moradores e turistas aproveitaram a cena histórica para fotos, guerra de bolas de neve e até construir bonecos de neve. O Muro das Lamentações e o Domo da Rocha foram dois dos locais sagrados da Jerusalém de Ouro que ficaram pintados de branco. No entanto, a nevasca também causou problemas, como o fechamento da principal estrada da cidade, atrasos no transporte público e até mesmo uma morte no norte do país. A última tempestade desta magnitude aconteceu há 8 anos e várias regiões do país ficaram sem energia elétrica. Esperamos que a frente fria seja passageira e que não cause grandes problemas no país. Fique agora com os destaques do Shalom Brasil de hoje. Entrevista com o maestro Yeruham Sharovsky. Diretamente de Israel, a TV Ezra. As doações de marmitas na comunidade Shalom. Fique com a gente. Voltaremos daqui a pouco com mais Shalom Brasil, a voz da comunidade. O programa Shalom Brasil tem o apoio cultural de Jaime Imobiliária e Administradora de Bens e Condomínios, servindo com tradição, segurança e transparência no nobre bairro de Higienópolis. O Safra te convida a pensar. E daqui pra frente? Estar onde se sente seguro é um bom lugar daqui pra frente. Cuidar mais das pessoas, das suas escolhas, entender que valores importam. Detalhes fazem diferença. O Safra só é o Safra porque está há mais de 175 anos pensando sério no daqui pra frente. Daqui pra frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista como um especialista. Acompanhe aqui na TV Aberta São Paulo a transmissão da comemoração dos 85 anos da Congregação Israelita Paulista. Um concerto internacional beneficente com a principal orquestra de câmara de Jerusalém. Não perca! Dia 28 de fevereiro, domingo às 17 horas. Realizado pela Congregação Israelita Paulista, em apoio com a TV Aberta São Paulo e programa Shalom Brasil. Acompanhe nos canais 9 NET Claro, 8 da Vivo TV, no site www.tvaberta.tv.br e em tempo real no Facebook, acessando @TVAbertaSP. Uma transmissão exclusiva da TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. O programa Shalom Brasil também chega em todo o território nacional via satélite, no canal Com Brasil, canal 3 da Claro e via Embratel, canal 28 da Sky e Oi TV e canal 239 da Vivo TV e GVT TV. O professor Samuel Feldberg, nosso correspondente político, traz as principais notícias da política israelense desta última semana. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg com as notícias de Israel desta semana. E finalmente o presidente Biden se dignou a ligar para Netanyahu. Certamente falaram sobre o Irã, certamente falaram sobre a epidemia e quem sabe falaram também sobre o apoio irrestrito que Netanyahu deu a Trump durante os 4 anos do seu mandato e o que isso significa para o presidente Biden, que volta depois de ter sido o vice-presidente de Obama, aquele que fez o acordo com o Irã. Em breve saberemos provavelmente que rumo tomará o governo norte-americano nas suas relações com Israel e com o Oriente Médio. E tivemos 2 grandes atrações esta semana. A primeira delas, a nevasca em Israel.
as temperaturas caíram significativamente, nevou no norte, em Jerusalém e até no sul de Israel, em Mitzpe Ramon. As crianças festejaram tanto nas colinas do Golan e no Monte Hermon, enquanto o local esteve aberto, e nas ruas de Jerusalém não faltaram guerras de bolas de neve entre quadrilhas de crianças que se divertiam para liberar um pouco a tensão da quarentena provocada pela pandemia. Mas no Monte do Templo, os palestinos fizeram a sua guerra de bolas de neve e, inclusive, utilizaram como alvo aqueles que puderam identificar como judeus que passavam pela área, sem nenhum perigo, mas, mais uma vez, mostrando a hostilidade que os palestinos demonstram contra a população judaica. A outra novidade da semana é a liberalização da quarentena. Pouco a pouco, o país começa a voltar ao normal, com 4 milhões de vacinados e uma operação para convencer aqueles céticos a se vacinarem. Os ortodoxos, por exemplo, receberam ofertas de chulent, a tradicional comida judaica, especialmente atrativa nesses dias frios, e alguns deles se convenceram a se vacinar recebendo uma refeição quente. Bares em Tel Aviv ofereceram bebidas gratuitas àqueles que se vacinassem e, inclusive, o Magen David Adom se posicionou em alguns bares em Tel Aviv para aplicar a vacina. E com a abertura do aeroporto Ben Gurion, vai haver uma enorme entrada de cidadãos israelenses que estavam presos no exterior, e a sociedade israelense, como todos os anos, começa então a planejar o que vai fazer no feriado de Pesach, quando uma parcela enorme da população foge para o exterior, talvez com aquilo que ficou denominado como passaporte verde para os vacinados, haja uma abertura para países como a Grécia ou as Ilhas Seychelles. Tenha um gostinho da vida em Israel, diretamente com a TV Ezra. Shalom, bem-vindos à TV Ezra Brasil. Confira agora as principais notícias de Israel feitas pela TV Ezra Brasil. No próximo dia 23 de março, pela quarta vez num período de menos de 2 anos, Israel realiza eleições legislativas. Mas como funciona o sistema eleitoral aqui em Israel? Neste primeiro programa vamos falar sobre este tema. Israel é uma democracia parlamentarista. O sistema político israelense submete o poder executivo ao poder legislativo. As eleições nacionais são realizadas apenas para o parlamento, o Knesset, que se encarrega de formar o governo. O parlamento é composto por 120 deputados, 120 cadeiras. As eleições se dão através de votos em listas fechadas e não há obrigatoriedade de voto. Cada partido tem o direito de inscrever-se em uma única lista de candidatos ao parlamento, seja como único partido da lista ou juntando-se a outros partidos em uma lista unificada. Quando os eleitores comparecem às cabines de votação, eles têm à disposição pequenos papéis com os nomes ou siglas das listas dos partidos. O eleitor escolhe um papel que representa uma lista e deposita na urna. Envelopes com mais de um papel são considerados votos nulos. Envelopes vazios equivalem aos votos em branco. Entre as listas que receberam votos válidos, são distribuídas proporcionalmente às 120 cadeiras. O primeiro da lista, líder do partido, é o candidato a primeiro-ministro. Os grandes partidos realizam eleições internas, as primárias, para definir a ordem dos candidatos dentro das suas listas.
Quando o parlamento toma posse, cabe ao presidente do Estado de Israel, o chefe de Estado sem poderes políticos, convidar o líder do partido da maior bancada a formar o novo governo. O que está acontecendo nestes 2 anos em Israel é que as coalizões de governo não conseguem reunir um número de cadeiras que, somadas, possam garantir a maioria do parlamento e, assim, a governabilidade do país. Uma coalizão governista precisa de pelo menos 61 cadeiras. Então, até o dia 23 de março, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu segue no comando do país de forma interina até as próximas eleições acontecerem. É esperar para ver. Shalom, meu nome é Thaís Gavioli e eu venho aqui, diretamente de Israel, convidar você a nos acompanhar no quadro Lifestyle, onde nós vamos falar de estética, cultura, beleza e moda. Você não pode perder. Para todas as mulheres, venha nos acompanhar e você vai estar sempre atualizada e conectada. Te espero, até a próxima. Um beijo! Olá, e vamos para mais uma semana com as principais notícias daqui de Israel para você. E também, claro, uma dica de viagem. Quarta-feira, dia 17 de fevereiro, a neve finalmente caiu durante a tarde de hoje em Jerusalém. Uma cena ímpar e um espetáculo para quem mora na cidade. E a vacina Pfizer alcançou 93% de eficácia aqui em Israel, pois menos de 0,1% das pessoas que tomaram a segunda dose contraíram a doença. Os dados foram divulgados pelo Maccabi Healthcare Services. Não houve registro de óbitos em quem foi vacinado e a maioria das pessoas que contraíram o vírus apresentaram sintomas leves ou até mesmo nenhum. De 544 infectados, apenas 15 precisaram ser hospitalizados. E os danos a um sítio arqueológico no Monte Ebal, na Cisjordânia, fez com que o presidente Reuven Rivlin acionasse o ministro da Defesa, Benny Gantz, para investigar o caso e tomar as medidas necessárias. Acredita-se que no local esteja o altar bíblico de Josué. Imagens registraram trabalhadores da autoridade palestina amolando pedras naquela região para serem usadas como cascalho em uma estrada que está sendo construída entre uma área próxima à vila e a cidade de Nablus. Mostrando-se bastante preocupado, o presidente Rivlin disse que Israel detém uma incontável variedade de locais sagrados e de imenso valor religioso, histórico e arqueológico, e que essas áreas, incluindo o altar de Josué, são patrimônios de valor nacional e universal incalculáveis. Você já imaginou comer carne sem a morte de um animal? Pois o laboratório israelense Aleph Farms apresentou o primeiro bife de lombo de carne cultivada. Isso mesmo, carne cultivada, ou seja, desenvolvida em laboratório, também conhecida como in vitro. Entretanto, ainda é necessária a aprovação de órgãos reguladores para chegar ao mercado. Mas você deve estar se perguntando, e essa carne é saudável? E quanto ao sabor? Então vamos lá. Não há motivos para preocupação, pois a carne cultivada pode ser tão ou mais saudável do que um produto de origem animal normal. Já quanto ao sabor e à textura real da carne, ainda é um dos grandes desafios dos responsáveis por essa inovação. É esperar para ver, ou melhor, para saborear essa novidade. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro disse que seu governo buscará autorização de uso emergencial para um spray nasal desenvolvido por Israel contra a Covid-19, que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu descreveu como um tratamento milagroso. ExoCD 24 é um spray nasal desenvolvido pelo Ichilov Medical Center em Israel, com quase 100% de eficácia. Bolsonaro mostrou-se bastante animado com o medicamento após conversa por telefone com Netanyahu e disse que em breve o pedido de análise desse medicamento para uso emergencial será encaminhado à Anvisa, que é o órgão regulador federal de saúde do Brasil. E toda semana uma dica imperdível de passeio aqui em Israel.
No Israel News de hoje, a dica é visitar o Jardim Botânico, que fica em meio ao deserto da Judéia. Em um cenário inóspito desse deserto, um pequeno kibbutz se transformou em um belo jardim. O kibbutz de Ein Gedi oferece aos visitantes um verde intenso, repleto de plantas que jamais nasceriam na região sem a ajuda dos moradores. É um lugar para se ver de perto como o verde pode resistir e nascer em um cenário tão improvável, além de ser uma excelente oportunidade para conhecer um kibbutz. Esperamos por você na próxima semana com mais novidades de Israel. Até lá! Se você gostou e quiser acompanhar mais notícias direto de Israel, acesse o nosso canal no YouTube, TV Ezra Brasil, e se inscreva agora. TV Ezra Brasil, a TV do brasileiro em Israel. As últimas novidades do esporte judaico e israelense com o nosso comentarista esportivo Ricardo Setion. Olá, mais uma vez este é o seu momento esportivo neste que é o Shalom Brasil, mais importante programa da comunidade judaica brasileira. E nós vamos rapidamente falar de 3 tópicos importantes, porque o tempo é curto, mas as informações não param. E você vai ficar muito bem informado para saber que Israel já passou dos 4 milhões de habitantes vacinados contra o corona. Isso significa muita coisa, porque é o primeiro país do mundo que chega praticamente a 50% de toda a sua população no mundo inteiro já vacinada. Isso significa que todas as sociedades, ou seja, todos os ramos, a cultura, o comércio, mas também o esporte estarão com novas condições. Para que você tenha ideia, já 60% dos jogadores de futebol de Israel estão vacinados e em menos de um mês todos eles terão já as 2 doses tomadas. Isso significa o quê? Que o esporte israelense poderá ser o primeiro do mundo, o primeiro em todo o mundo a ter novamente público nos estádios. Isso é muito importante porque Israel vem com uma invenção importante, bastante lógica e muito útil, que é o passaporte verde. No momento que a pessoa já tem 2 vacinas, ou seja, as 2 doses tomadas, ela recebe oficialmente um documento, seja ele digital como físico, que vai certificar que esta pessoa está vacinada e protegida, ou seja, ela pode ir a restaurantes, cinemas e, obviamente, a estádios de futebol, basquete ou qualquer outro esporte. O passaporte verde possibilitará outra coisa muito importante também. Israel, sendo esse primeiro país a voltar com público nos estádios, poderá receber grandes jogos e a Federação Israelense de Futebol já fez a sua sugestão oficial, por escrito, para a UEFA, a União Europeia de Futebol, ou seja, o órgão mais importante continental do futebol mundial, sugerindo que as praças esportivas de Israel, estádios, sejam palco de jogos importantes e decisivos da Champions League, o mais importante campeonato em nível de clubes do mundo, e também da Eurocopa 2021. Poderemos ver, portanto, em campos israelenses grandes atletas. Isso é importante, tudo isso pelo fato de que os estádios poderão estar mais cheios, o passaporte verde israelense e a vacina estão funcionando, como está funcionando também o coração israelense, porque nesses dias vai abrir-se o grande slam de judô de Tel Aviv, um dos poucos encontros definitivos que contam para os pontos para o Mundial no mundo. Tel Aviv está recebendo 430 atletas do mundo todo. Isso é muito importante porque os aeroportos de Israel estão fechados. 4 voos que foram feitos como charter, voos alugados, trouxeram esses atletas de mais de 51 países para Israel. E essas lutas vão acontecer em Tel Aviv, mas
um visitante importante estará presente, Saeed Moulaei, como nós adiantamos aqui na semana passada e retrasada, Saeed Moulaei, iraniano, que era proibido de enfrentar adversários israelenses e por isso saiu, foi embora, desertou do Irã e agora defende a bandeira da Mongólia. Pisou em solo israelense, vai defender a Mongólia nesse grande slam de Tel Aviv. E mais do que isso, além de ter sido recebido com grande carinho, este iraniano que durante anos foi campeão do mundo, não pôde enfrentar lutadores israelenses, decidiu outra coisa. Além de visitar Israel pela primeira vez, ele também vai treinar para a Olimpíada, para defender o seu novo país, a Mongólia, em território israelense. É sensacional essa notícia. Saeed Moulaei, a prova de que é possível ter a paz. Os iranianos, aqueles da paz, estão vibrando. E nós também. Um grande abraço. A seguir, entrevista com o maestro Yeruham Sharovsky. O projeto Shma, do Or Avrom e a Federação Israelita do Estado de São Paulo criaram um canal de apoio emocional e acolhimento durante a pandemia do Covid-19, com atendimentos pelo telefone 11 3660 8818. O sigilo é absoluto. Acompanhe aqui na TV Aberta São Paulo a transmissão da comemoração dos 85 anos da Congregação Israelita Paulista. Um concerto internacional beneficente com a principal orquestra de câmara de Jerusalém. Não perca! Dia 28 de fevereiro, domingo às 17 horas. Realizado pela Congregação Israelita Paulista, em apoio com a TV Aberta São Paulo e programa Shalom Brasil. Acompanhe nos canais 9 NET Claro, 8 da Vivo TV, no site www.tvaberta.tv.br e em tempo real no Facebook, acessando @TVAbertaSP. Uma transmissão exclusiva da TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil. Aprenda hebraico sem sair de casa, com as aulas online da Sinagoga Renascença. Aberto todos os níveis de aprendizado. Informações pelo e-mail sinagoga@renascenca.br. Rabino responde. Um judeu pode fazer tatuagem? Resposta negativa. Um judeu não deve fazer tatuagem. Na Torá consta que isto era um costume dos idólatras antigamente. Os pagãos faziam todo tipo de tatuagem. Então o judaísmo que veio aqui para trazer o monoteísmo, se afastar de tudo que é politeísmo e paganismo, nós não fazemos tatuagens. É proibido fazer isto. Obviamente, eu estou falando tatuagens para beleza, como se faz hoje os jovens, etc. Se uma tatuagem eventualmente para estética, que alguém, vamos dizer, com uma mulher que não tem sobrancelhas, ela precisa, isto mexe com ela, com o psicológico dela, com a forma que ela se comunica com as pessoas, ela se sente magoada, assim diante, é outra coisa. Não estamos falando de tatuagem para, na verdade, assunto de saúde. Mas, em geral, qualquer tatuagem nos lembra que nós fomos tatuados em Auschwitz. Vamos se lembrar que nos campos de concentração, judeus tiveram que esticar o braço, muitas vezes a perna, e tatuavam eles como animais. Então, tatuagem para nós não tem uma boa lembrança, uma boa memória. Então, melhor não fazer. Essa semana, a repórter Stella Ziskind entrevistou o maestro Yeruham Sharovsky para falar sobre o concerto online beneficente com a Israel Camerata Orchestra. Diretamente de Israel, vou bater um papo com o maestro Yeruham Sharovsky para saber um pouquinho sobre como vai ser o concerto online agora dia 28 de fevereiro, às 17 horas. O evento abre as comemorações dos 85 anos da CIP. Mais informações pelo site da CIP. Oi, maestro, tudo bem? Conta para mim como que estão sendo os preparativos para o concerto. Estamos já trabalhando nos preparativos do concerto. Devo dizer que estamos todos muito emocionados e muito entusiasmados também.
a orquestra, por um lado, preparando toda a parte de infraestrutura antes dos ensaios, e eu pessoalmente trabalhando com a solista Daniela Acta, cellista, que chegou anteontem do Berlim. Então agora é só esperar que comecem na segunda-feira os ensaios antes do concerto. E maestro, com a pandemia do coronavírus, o que mudou na dinâmica do concerto? Bom, a dinâmica de todo mudou, especialmente nas orquestras. Agora se pode fazer somente coisas muito pequenas no palco, cuidando a distância entre os músicos, em condições muito especiais. E, logicamente mudou tudo absolutamente, mas para este concerto já hemos preparado tudo, seja a distância, seja o repertório, seja as condições gerais necessárias para poder realizar uma atividade dessa índole. E maestro, a jovem solista Daniela Acta tem sido muito elogiada ao redor do mundo. O que a gente pode esperar dessa apresentação? Bom, quando se fala de Daniela Acta, sempre sinto um sorriso e um carinho muito especial. Eu conheço ela de garotinha, quando começou a tocar cello, que ela queria ser cellista já aos 6, 7 anos de idade. Depois acompanhei ela no seu primeiro debut com o maestro Zubin Mehta, depois o maestro Daniel Barenboim, o maestro da Rússia Vladimir Spivakov. E eu tive o direito, o prazer de apresentar-me junto com Daniela Acta numa turnê em México no ano 2018 para o 70 aniversário de Israel com a Orquestra da Ópera de Israel em México, 7 concertos, depois abertura de temporada com a Filarmônica de Macedônia, Skopje, e uma turnê muito importante de 5 concertos em Israel com a Filarmônica de Macedônia e com a Daniela Acta em Jerusalém, Tel Aviv, Rishon LeZion. Sempre um grande prazer, sempre uma grande emoção. Eu creio pessoalmente que se trata de uma das grandes futuras artistas do mundo. O senhor já regeu mais de 50 orquestras ao redor do mundo, inclusive a Sinfônica Brasileira por 6 anos. Como que foi essa experiência? Bom, na verdade esse foi o roteiro da minha vida desde os 25 anos de idade. Viajar de um país a outro, de uma orquestra a outra, regendo algumas das importantes orquestras do mundo, desde a Filarmônica de Moscou, a Ópera de Finlândia, a Sinfônica de Berlim, etc, etc, etc. E uma parte muito importante realmente foi o período de 6 anos que estive como diretor artístico e regente principal da Orquestra Sinfônica Brasileira. Uma época muito difícil pela crise financeira do Brasil na época, mas mesmo assim, para mim, o mais importante foi que a orquestra ficou no palco, apesar de ter os salários atrasados e muitos problemas financeiros, e o número de assinaturas não baixou não. Ou seja, a gente conseguiu também um nível artístico muito alto, inclusive uma turnê a Estados Unidos, com um concerto em Nova York, no Fisher Hall e no Central Park, em comemoração aos 500 anos do Brasil. E até hoje em dia eu guardo um carinho muito grande pelos músicos, com quem mantenho uma correspondência periódica de e-mails, de cartas e de mensagens. E até hoje em dia, quando eu chego ao Brasil em turnês, sempre temos um encontro com os músicos da orquestra. E minha lembrança do Brasil é muito, muito boa, muito cálida, com muito, muito carinho. E paralelamente à sua carreira como maestro internacional, o senhor também vem desenvolvendo uma vasta atividade no campo social e de educação musical. Conta um pouquinho sobre esse trabalho. Sim, é verdade. Toda a minha vida eu consegui fazer paralelamente, por um lado, a parte profissional de regência no mundo todo, com as grandes orquestras do mundo, e também a iniciativa educacional de dirigir conservatórios, de promover novos talentos. Inclusive, na época que eu estive no Brasil, fundei, junto com o Nelson Freire, o NTB, Novos Talentos Brasileiros, que era um concurso com o objetivo de dar
a primeira experiência a jovens talentos locais. E também a coisa mais importante, com o apoio do amigo Mário Fleck, fundamos na época a Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, na qual chegavam jovens de todo o estado do Rio de Janeiro, uma orquestra com quase uma centena de musicistas, que na época trabalhou muito bem com concertos, com apresentações, com gravações. E hoje em dia, não sei se a orquestra continua trabalhando, mas a última vez que estive no Brasil, me levaram a uma surpresa. Eles fundaram uma escola de música, que são os ex-musicistas da Orquestra Brasileira Jovem, e hoje em dia eles são professores das novas gerações de jovens talentos. Eu gostaria ainda de mencionar que, por esse projeto, tive a honra de receber o cidadão honorário do Rio de Janeiro, da Câmara de Vereadores do Rio. Obrigada, maestro, pelas informações. Foi um prazer falar com o senhor e ótimo concerto. Bom, para finalizar, eu gostaria de dizer que, pessoalmente, para mim esse concerto é muito importante, a comemoração da CIP. Eu também sou um Oleh Hadash. Eu cheguei a Israel aos 17 anos de idade, no ano 1974, e toda a minha vida estive aqui como estudante, como kibbutznik, como soldado nos paraquedistas de Tzahal. E para mim uma coisa muito importante reforçar a atividade comunitária de todas as comunidades judaicas no mundo. Por isso, para mim, poder colaborar, poder contribuir, poder participar de uma comemoração tal como da CIP, que comemora 85 anos de atividade, é uma grande honra. Me sinto muito honrado, muito feliz, e desejo para todos vocês um grande parabéns e que continuem muitos anos fazendo essa importante e sagrada atividade que vocês fazem. Parabéns, CIP. A seguir, fontes. Olá, tudo bem? Eu sou Fábio Asbezik, o seu representante em Israel. Se você precisa fazer uma transferência de dinheiro entre Brasil e Israel, Israel-Brasil, ou tem uma questão jurídica, financeira, que precisa de uma ajuda aqui em Israel, ou ainda busca uma tecnologia, uma inovação para a sua empresa, para um novo negócio, entre em contato comigo. Eu sou o Fábio, meu telefone e meu WhatsApp é 972-52-706-1851. Meu e-mail, fabioasba@gmail.com.br. Prezados amigos, nós queremos lhe comunicar que agora que as férias terminaram e cada um descansou bem e pegou força e energia nova, estamos retomando as aulas, os cursos, as palestras no Legal Saber. Todos vocês estão convidados na segunda e na quinta-feira, sempre às 17 horas. Na segunda-feira nós temos umas palestras que se chama Manual Judaico, cada vez às 17 horas, e na quinta-feira é um curso de História Judaica, que se estende por centenas de anos. Então vocês têm a possibilidade de estar lá conosco, ou na segunda ou na quinta, em ambos. Onde que podemos se encontrar? No Facebook, no YouTube e no Instagram do Legal Saber. Será sempre um prazer. Pode entrar também através do nosso site Legal Saber. Muito obrigado. Prazer de revê-lo, se Deus quiser. Acompanhe aqui na TV Aberta São Paulo a transmissão da comemoração dos 85 anos da Congregação Israelita Paulista. Um concerto internacional beneficente com a principal orquestra de câmara de Jerusalém. Não perca! Dia 28 de fevereiro, domingo às 17 horas. Realizado pela Congregação Israelita Paulista, em apoio com a TV Aberta São Paulo e programa Shalom Brasil. Acompanhe nos canais 9 NET Claro, 8 da Vivo TV, no site www.tvaberta.tv.br e em tempo real no Facebook, acessando @TV Aberta SP. Uma transmissão exclusiva da TV Aberta São Paulo, a TV comunitária da maior cidade do Brasil.
Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Quando começa o mês de Adar, se aumenta a alegria. Nos encontramos agora no mês judaico de Adar, em que celebramos a festa de Purim. Hoje, você conhecerá a história e os costumes desta data. Porém, esse não é o único motivo que torna Adar especial, nem o único pelo qual ele é conhecido como um mês de celebração e felicidade. O nome hebraico Adar pode ser separado em duas palavras, Aleph, Dar, que significa o Deus único habita, sinalizando um mês em que Deus está mais próximo de seu povo. O nome também está relacionado com a palavra Adir, que denota força e poder. O Rebbe diz que o termo Adir é usado para referir-se ao povo judeu, o que seria mais apropriado para um mês em que a sorte do povo está em seu auge. A tradição relata que Moshe faleceu em 7 de Adar. O Talmud nos diz que quando o perverso Aman, vilão da história de Purim, quis destruir a nossa nação, ele fez um sorteio para determinar a data mais oportuna. Quando a data caiu em Adar, ele se alegrou. Que mês poderia ser melhor para punir os judeus, pensou ele, quando Moshe morreu? Certamente, não havia tempo mais propício. No entanto, ele não sabia que neste mesmo dia Moshe também nasceu, e a força de seu aniversário ajudou a reverter os maus decretos. Was darf die Megille erzählen und man darf das lernen. Die alle Protein, was Achashverosh Melech hat eingeladen sein, Mischte Melech. Und erzählt, was hat, wo man das gemacht, Bachazar, Gisan, Ginas, Bisan Melech. Und was auf was mis gesessen und was mis gelegen und als so gewähnt Chur, Karpas und Tcheles. Mit allerlei Protein, wie es hat es gesehen, die Zimmer, mit den Betten, mit den Messen, mit den Trinken und Chulu. Lecheere, was in der geht zu der Megille, mehr nicht wir wissen, als Ketei, Lev HaMelech, Bayoyin, hat damals gesagt, aber so bringen Vashti. Wo das in der geht als Hagdome, wie kommt Esther werden am Alpen? Was die Nekude, der Rike, was mir lernt hat von der Beschreibung, als Beschaß ein Mensch tut eine Linie, darf das tun, leid seine Möglichkeiten. Nicht darf sich rechnen, aber wie bald aber zweiten, wie es genug in dem und dem muss. Ich fahre genug, soll tun etwas mehr, wie bald aber mit größeren Möglichkeiten, kann nicht jetzt sein, mit machen Stama Mischte, nur sie darf sein, a Mischte, Bachazar, Ginas, Bisan, Melech. Confira a seguir a história da festa de Purim. O Império Persa abrangia mais de 127 países, e todos os judeus eram seus súditos. Quando o rei Ahasverosh mandou executar sua esposa, a rainha Vashti, por recusar-se a cumprir suas ordens, ele organizou um desfile de beleza para encontrar uma nova rainha. Uma moça judia, Esther, apresentou-se diante do rei, mas por instrução de seu primo Mordecai, que a criara, ela não revelou sua nacionalidade. Mordecai aproximava-se do palácio regularmente para que nada de mal acontecesse a Esther. Num dos momentos em que estava ali, soube que 2 servos tramavam um plano contra o rei. Enquanto isso, Esther foi escolhida pelo rei e coroada rainha. Um tempo depois, Mordecai contou a ela o que ouvira. A rainha então informou ao rei em nome de Mordecai. E depois das devidas investigações, descobriu-se que era verdade e o caso foi registrado. Nesse interim, o antissemita Amar foi nomeado primeiro-ministro do Império. Ele odiava Mordecai por ser o líder dos judeus e ter ganho a confiança do rei ao descobrir a conspiração dos servos. Aman carregava símbolos de idolatria, por isso,
Mordecai desafiava as ordens do rei e recusava-se a se curvar diante dele. Aman, assim, convenceu o rei a emitir um decreto ordenando o extermínio de todos os judeus e sorteou a data de 13 de Adar para levar seu plano adiante. Quando Mordecai soube dos novos decretos, pediu à rainha Esther que convencesse o rei a cancelá-los. Ela, por sua vez, pediu que ele reunisse o povo judeu para que jejuassem e rezassem durante 3 dias. E ela mesma também o fez, pois sabia que não poderia ser bem recebida perante o rei se não fosse convocada. A rainha, então, apresentou-se ao rei, e ele estendeu-lhe o cetro, recebendo-a. Ela, assim, o convidou para um banquete junto de Aman, no qual pediu que comparecessem para mais um outro jantar. Naquela noite, o rei Ahasverosh teve dificuldades para dormir, e lhe foi lido o livro de registros. Ali, encontraram a denúncia de Mordecai aos 2 servos que planejaram um complô contra o rei. Ahasverosh lembrou-se que Mordecai ainda não havia sido recompensado por este ocorrido, e então aconselhou-se com Haman sobre como homenagear alguém a quem o rei quisesse honrar. Haman pensou que as honras do rei se referissem a ele, e aconselhou que o homenageado desfilasse com as vestimentas e o cavalo do rei. O rei ordenou-lhe que assim fizesse para Mordecai. Na noite seguinte, sentindo-se humilhado pelo que tivera a fazer, Haman dirigiu-se ao segundo banquete de Esther. No banquete, ela revelou sua origem e identidade, dizendo que os planos de Haman a afetavam, e o rei, muito aborrecido, mandou executar Haman. O decreto de 13 de Adar foi revogado, e o povo judeu recebeu o direito a defender-se de seus inimigos. Este dia ficou marcado pela inversão dos fatos. Em vez de acontecer uma tragédia, os judeus derrotaram seus inimigos, sob a liderança de Esther e Mordecai, e assim tornou-se a celebração conhecida até hoje. O nome da festa de Purim origina-se da palavra Pur, sorteio, referente à data que Haman sorteou para seus planos contra os judeus. Esse dia, na verdade, transformou-se numa data muito alegre em que o povo foi salvo e saiu-se vitorioso. Temos 4 mitzvot especiais para esse dia. Primeira, ouvir 2 vezes a leitura da Megillah Esther, uma na noite de Purim e outra durante o dia. Segunda, Mishloach Manot. Envia-se alimentos de 2 espécies diferentes a pelo menos um amigo no decorrer do dia de Purim. Estes alimentos devem estar prontos para o consumo e ser entregues através de um mensageiro. Terceira, Matanot Leevionim. Doa-se uma certa quantia em dinheiro para pelo menos 2 carentes no decorrer do dia de Purim. Caso não se encontre ninguém nessas condições, a doação deve ser colocada em uma caixinha de tzedakah. Quarta, uma refeição festiva é realizada durante o dia de Purim e deve conter pão, vinho e carne. Temos também o costume de usar fantasias. Esta é uma maneira divertida de aumentar ainda mais a alegria e o significado do milagre ocorrido. Existem 2 tipos de milagres, aquele que é óbvio e aquele que está oculto pela natureza. Purim pertence à segunda categoria. Todos os milagres de sua história aconteceram de forma natural. Assim, nos escondemos e disfarçamos para reafirmar que a natureza é como uma fantasia da mão divina.
A seguir, as doações de marmitas na comunidade Shalom. A Hevra Kadisha se preocupa em atender a comunidade hoje e deixá-la tranquila daqui para frente. Assim, todas as obras e trabalhos de manutenção têm um olho no presente e outro no futuro. Em outras palavras, Ledor Vador. E o resultado é visível. Nossos cemitérios estão entre os mais bem cuidados do mundo. Hevra Kadisha, mantendo acesa a chama da comunidade. Hoje, nossa correspondente de Israel, Sheila Bromberg, vai mostrar os Jardins Bahá'í de Haifa. Oi, Rudy. Olá, meus amigos do Shalom Brasil. Hoje eu vou mostrar para vocês um lugar lindo de viver, que é o Jardim Bahá'í de Haifa. Um lugar perfeito, não tem um detalhe que você possa dizer não gostei, tudo é magnífico ali dentro. Vamos lá? Um lugar imperdível em Israel, lugar no qual muitos turistas passam todos os anos, é o Jardim Bahá'í de Haifa. Esse simbólico e místico santuário é o local onde os membros da fé Bahá'í estabeleceram seu centro mundial por causa da importância para sua fé. A fé Bahá'í teve suas origens no Irã. Seu fundador, Baha'u'lláh, foi exilado de sua pátria no final do século XIX e veio para Akko, uma cidade que fica ao norte de Israel, e também a Haifa após sofrer perseguição em países vizinhos. Ele ficou impressionado com a beleza do Monte Carmel e demonstrou o desejo de que o Bab, uma das figuras centrais da fé Bahá'í, fosse enterrado ali. Cerca de 20 anos depois, os ossos do Bab foram enterrados em Haifa, no local onde mais tarde se transformou no centro da fé Bahá'í, que recebe a visita de 500 mil de pessoas a cada ano. Em Israel existem 2 jardins Bahá'í e ambos são maravilhosos. O de Haifa é bem íngreme, pois está no Monte Carmel, e o de Akko é totalmente plano. De beleza, grandeza e design encantador, com a minuciosa jardinagem de gerações de jardineiros dedicados, além de uma variedade de culturas, criam uma atmosfera mágica de paz e harmonia. Flores, plantas, canteiros, fontes, na medida em que vamos caminhando e admirando cada detalhe, vivemos uma experiência diferente e inesquecível. Uma imagem tão perfeita que chega a emocionar, uma arte ao ar livre. E em todos os momentos do dia, tem funcionários cuidando de cada detalhe, limpando as luminárias, os vasos, tudo muito preciso, milimetricamente falando. Vale a pena conhecer esse lugar. É o cartão postal de Israel, cartão postal de Haifa. בפרדס ליד השוקת צל 40 וירוקת וציפור שותה אשכולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ ואני כמותה עוד אני פוסע לחפש אחריה אהבת חיי ואני יודע תמה העונה המונעוריי במרום חמה בוערת אבל פה עמוק הערב כמעט הסתר אם תטעי ושוב תבואי עוד אהבתנו פה היווה אני
Se você quer conhecer Israel, entre em contato comigo pela mídia digital, pelo YouTube, Instagram, Facebook e pelos meus e-mails sheila.brom.12@gmail.com ou sheila@amaral-tours.com. Desde o início da pandemia da Covid-19, a comunidade Shalom se mobilizou para distribuir alimentos para pessoas necessitadas em São Paulo. A iniciativa de doar comidas para as pessoas desempregadas em estado de rua foi a partir de uma decisão, ao ver que a cozinha da comunidade Shalom e a sinagoga estavam paradas durante a pandemia. Uma ação que tem ajudado muitas famílias. Então, vou tirar a máscara, estamos com a distância necessária para que fique mais fácil de compreender. A Shalom, como todo o Brasil e o mundo inteiro, ficou desde março do ano passado parado. E um dos nossos parceiros, David Hertz, que é o diretor da Gastromotiva, uma das ONGs mais maravilhosas que o Brasil já criou, reconhecida internacionalmente, decidiu começar essa jornada pequena para ajudar um pouco aos brasileiros. Para nossa surpresa, a resposta tanto da comunidade Shalom, como dos parceiros, como dos outros, foi maravilhosa. E o mais inacreditável é que uma sinagoga faz comida que é distribuída por um grupo de franciscanos lá do São Francisco. Então é um trabalho mais ecumênico que não pode ser, e realmente é de chorar ver quantos brasileiros, quantos paulistanos estão com fome. E por isso ficamos muito felizes, começamos com 200, 300 por mês, já chegamos a quase 38 mil e o céu é o limite. Ao todo, foram doadas mais de 37 mil marmitas desde o início da pandemia. As ações de arrecadação de alimentos são importantes para dar continuidade ao projeto. Nós fazemos várias ações de arrecadação. O Movimento Juvenil, por exemplo, arrecadou para a gente quase 700 quilos de alimento. A gente tem outras ações, como a ação do Ben & Jerry, que também arrecadou mais de 400 quilos de alimento. E outras ações pontuais em doação financeira, porque a gente está precisando bastante dessas doações e a gente conta com a comunidade, que é muito presente. A Cozinha Solidária começou com 8 voluntárias, crescendo a cada dia. Hoje são por volta de 90 voluntárias que se revezam para a realização de mais de 600 marmitas diárias. Eu estou aqui praticamente desde o começo. Quando eu entrei, a gente não tinha feito nem 1000 marmitas ainda. O sentimento é indescritível, assim, de você saber que está ajudando pessoas a não passarem fome. Eu acho que em pleno século XXI a gente não devia mais ter gente passando fome. Trabalho que chega quarta-feira, eu já me organizo para estar aqui no horário e a gente sai assim bastante satisfeita com o trabalho feito e vendo que cada vez mais aumenta, né? A gente está sempre crescendo, aumentando o número de marmitas. E nesse atual momento que estamos vivendo, eu acho que isso está sendo assim, muito importante. Quando eu comecei a vir aqui, eu achava que eu ia estar ajudando as pessoas com os alimentos, que eram as pessoas vulneráveis, né? Mas depois de um tempo, acabei percebendo que eu estava sendo muito gratificada com isso. E realmente é o que eu sempre falo, que acho que estar aqui é um alimento para a alma que a gente tem, de ter essa possibilidade de estar ajudando as pessoas, mas ajudando muito também a nós mesmos e o grupo que se envolveu, que se engajou. Foi um presente que a gente acabou ganhando nessa pandemia. Realmente é muito gratificante esse trabalho que a gente faz aqui, poder ajudar as pessoas. אני ואתה נשנה את העולם. O programa Shalom Brasil de hoje chegou ao fim.
Mas acompanhe as nossas novidades e programas anteriores no YouTube, Facebook, Instagram, Twitter e no nosso site www.shalombrasil.com.br. Hoje terminamos o programa com um desafio que dominou a internet, o Jerusalema Challenge, com judeus de todo o mundo dançando. Se possível, fique em casa e até a próxima semana. Um abraço e Shalom Brasil! Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze zuhambe nami dawo yami ayikholana buso wami awukholana ilondoloze Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana Jerusalema ikayalami ilondoloze uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana